Graça e paz, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez, né, irmã Silene? Glória a Deus, graças a Deus. Continuando com a nossa leitura, para a gente ir vendo como é que era a vida daqueles irmãos ali, né, irmã? Naquele primeiro século ali, logo após anos depois da cruz, né? E a gente vai descobrindo aqui, só lendo, a gente vai descobrindo como que as aflições que eles passavam para levar essa verdade, essa mensagem da boa notícia ali, que para eles não é como é para nós hoje, né? Que hoje nós temos liberdade de expressão, liberdade religiosa. Verdade. Então lá não existia a Bíblia para eles lerem, né? Eles viviam dia a dia, né, dos sofrimentos dele, para levar a mensagem da cruz, a graça de Deus. Né? E agora nós, né? E agora nós só estamos firmes, estamos fortes, né? Animada, reinando em vida. Glória a Deus. Dessa cada momento da nossa vida. Cada momento assim. Sentindo a presença de Deus, graças a Deus, né, irmã? E vivendo sem medo, em paz, sem medo, sem pavor, graças sem a Deus peso, por isso, verdade. Sem jugo, né? Sem jugo é o melhor. Porque o Messias disse que o jugo dele era suave, o fardo era leve, né? Então, se ele falou, tá falado. Tá falado, e o que eu quero com fardo pesado? Pois é. Então, meus irmãos, vamos continuar o estudo, né? Para honra e glória do nosso Deus, estamos aqui novamente para continuar esta leitura. E agora hoje é o capítulo 7. Pegue sua Bíblia e acompanhe aí. E vamos que vamos. Obrigado pela presença de vocês. Vocês estão sempre aí nos acompanhando, graças a Deus, né? Isso é bom, é maravilhoso. Isso é comunhão, né, irmã amiga? É verdade, isso é comunhão. Estamos juntos e abençoados. Misturados. Glória a Deus. Então vamos lá. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele falou aqui, ó, aperfeiçoando, purificando toda a imundície da carne e do espírito, justamente lá em Romanos ele falou que é uma briga da carne contra o espírito, porque lá em Gálatas ele explica muito bem o que é as obras da carne, né? Porque a carne ela não se converte, na verdade, né? Na verdade o pessoal fala de uma coisa ruim que tem aí, mas não existe nada de coisa ruim, é a nossa carne, não é verdade? A gente já sabe, aí né? O espírito é porque cada um de nós temos um estado de espírito, dependendo do que a gente ouve, do que a gente vê, aquele espírito, ele se manifesta, não é verdade? De alguma maneira. É calma, tranquila, e depende do ambiente também. Que a gente está, o que a gente está ouvindo. E depende da pisada no pé que a gente toma também, pra gente ativar essa carne. A gente sempre fala sobre isso, né, irmão? Pois Continue. Ele estava falando pra gente ter cuidado. Vamos continuar. Pra gente não, ele estava falando para os coríntios lá, né? Nós estamos só lendo, né? Então, acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Boa, né? Ninguém está falando que não é para explorar, né? Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e viver, né? E vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ele era sincero. Mas que coisa, né? O apóstolo Paulo, ele estava falando ali que ele tanta tribulação, mas ele se doava, ele né? Era se por completo. Para que aqueles irmãos tivessem uma mente esclarecida, uma mente salva, porque a salvação, nós sabemos que a salvação não é a carne ela não vai se salvar, era ali na mente daquele povo, para eles terem um coração bondoso, para que eles tivessem uma alma limpa,
serem puros, e eles se doavam, o apóstolo Paulo se doava a eles, né? E ele Maravilha, passava né? tudo e ele queria que eles fossem da mesma maneira dele, né? E eu fiquei mesmo aonde? No 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em todos fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito ajudou, veio, né? Tito veio ajudar ele, né? E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, ele Paulo, né? Aumentando assim meu regozijo. Ele ficou feliz porque ele recebeu uma mensagem ali de Tito, Eu sei. dos irmãos de Corinto, que o apóstolo Paulo, o coração dele ficou manso, brando, ele ficou aliviado. Se alegrou, porque né? de alguma maneira ele estava ali dando um conforto para ele, né? Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Ele tinha mandado outra carta que não está incluída aqui nesse livro Bíblia, né? Então ele está explicando que teve uma terceira carta que ele mandou para eles. E essa carta que ele mandou deve ter arrochado o parafuso um pouquinho, entendeu? Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta em vós, diante de Deus. Tinha acontecido alguma coisa ali com algum daquele pessoal daquela comunidade ali que foi muito forte, e ele mandou uma carta chamando a atenção deles. E essa carta que ele mandou foi para eles terem algum arrependimento, porque é natural quando a gente faz. Hoje nós vivemos um ministério do Espírito, então se a gente faz alguma coisa que possa prejudicar ou fala de alguém, a gente não sente. A consciência já acusa, né? A nossa consciência nos acusa. Acusa, é verdade. Então, ele estava ali tentando apaziguar aquilo ali. Ele mandou uma carta pesada que, no concílio lá do católico, quando fizeram essa Bíblia aqui, esse livro Bíblia, não colocaram, né? Porque eles escolheram só algumas cartas para colocar aqui. Então, foi por isso que nos sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegremos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo, vos falamos com verdade. Também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Aqui se achou a verdade. Então era algo que ele sabia que ele não, o Paulo não tinha nem como é que se diz, nenhum agravo por ter mandado. Ele não se sentia culpado em nada. Ele sabia que era aquela carta ia dar algum resultado, né? Isso é bom, né, irmã? E ele estava recebendo ali de Tito a resposta, né? E o seu entranhável afeto cresce mais a mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo
posso confiar em vós. Ô, Glória a glória! Deus. Então ele estava Graças a confiando Deus. que aquela carta que ele mandou, que ela não está aqui, a gente lendo, a gente vai descobrindo, né? E aí deu resultado. Deu e resultado. Ele estava feliz quando o Tito chegou lá com a resposta, porque alguém fez alguma coisa ali, igual aquela outra carta que nós lemos lá podia ser algo parecido com aquela história do enteado com a madrasta, né? Que nós lemos lá no começo. E aí Paulo estava se alegrando, né? Com a presença de Tito, né? Porque fazia com que ele pensava assim, que Tito também estava entendendo da mesma forma que ele estava entendendo. E ele mandou, e o Tito chegou para consolar e participar para Paulo, que a carta que ele mandou surgiu efeito nos conselhos, né? Porque ali ele não estava botando julgo em ninguém, ele estava dando conselho para aquela igreja de Corinto, porque eles estavam passando um momento muito difícil, né? Naquela primeira era ali cristã, não é verdade? Era muita aflição, muita aflição. Pois é, meus amados, muita luta. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez pela vida de cada um de vocês. Só somos gratos por esses quase 500 inscritos que estão aí, né, irmão? Irmão Silene. E a gente continua, né? Porque a nossa missão é essa, falar do amor de Deus. Vamos ler a Bíblia, nós vamos ler essa Bíblia toda pra gente saber o que tá falando. Amém? Então, graça e paz. Até outro dia. Amém e amém. Graça e paz.